Sejam muito bem-vindos ao Elo Dental Cast. Meu nome é Gustavo Cavalcante, estou ao lado da minha esposa Lara Guiar e hoje nós vamos apresentar o segundo episódio dessa série de episódios que a gente está gravando e com convidados muito especiais. Eu acho que não poderiam ser convidados diferentes, né, Lara? E a gente está muito feliz em estar aqui com eles. E é um momento que hoje também está estreando nas redes sociais, em todas as plataformas, o primeiro episódio. Se você ainda não escutou, não assistiu, pausa um pouquinho, volta lá para o primeiro episódio, que está muito legal. A gente conta a nossa história, a gente conta porquê desse podcast. E é uma introdução muito legal para que você conheça mais e se conecte mais com a gente. Hoje, a doutora Lara vai me ajudar a entrevistar um casal especial, que você já leu, a legenda já sabe quem é, mas a gente faz questão de apresentar, de falar de currículo, de dizer e de conversar muito, né, sobre como é que eles começaram juntos e como é que hoje são uma verdadeira potência. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz em mais um episódio aqui do Elo Dental Cast. E hoje estamos com esse casal que é incrível, que a gente tem muito orgulho de ter como parceiros e como amigos. Doutor Alexandre Jacome. Palmas para o doutor Alexandre. Obrigado. E Mariana Jacome. Palmas para a Mariana. Gustavo vai fazer uma breve apresentação de quem é doutor Alexandre, para que a gente possa começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai engrandecer muito e que você vai tirar muitos insights bacanas dessa conversa que a gente vai ter aqui agora, eu não tenho dúvidas disso. Então, doutor Alexandre Jacome, para quem não conhece, é um currículo longo, tá? Então, vamos lá. Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Vai atrapalhando a língua, não é isso? Especialista em Radiologia e Imaginologia pela São Leopoldo Mandique, do Rio de Janeiro. Especialista em Harmonização Orofacial pelo IUA Natal. Aperfeiçoamento em Harmonização Orofacial pelo Cetro BH. Habilitado em Cirurgia Ortognática, habilitado em Cirurgia Articular, minimamente invasiva, professor do curso de especialização, professor de aperfeiçoamento, professor de harmonização, ex-professor de cirurgia da UFPE, habilitado em procedimentos cirúrgicos avançados, cirurgia facial. Respira, que ele é top. Pensa num currículo grande, né? E, além disso, eu tenho o prazer de trabalhar comigo. Né? Isso é verdade. Né? Não posso negar. Brincadeiras à parte, é um cara que trabalha com a gente já há um bom tempo e tem uma experiência enorme no mercado de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E Lara, quem é Mari? Mariana, ela é esposa de Dr. Alexandre Jacome, ela é pedagoga de formação, trabalhou durante muitos anos como coordenadora de uma escola infantil, não é isso, Mari? E hoje ela é extremamente atuante, gerenciando a carreira de Dr. Alexandre, gerenciando o consultório, ajudando na gestão, no acolhimento desses pacientes, em toda a parte de marketing do consultório de Dr. Alexandre. Então, ela vem há alguns anos transformando aí todo esse atendimento, acolhimento e a gestão do consultório do Dr. Alexandre, trabalhando como casal e conseguindo conciliar bem essa vida aí deles dois como profissionais e gostaríamos de dizer que vocês estão muito bem-vindos, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. E eu acho que eles são um casal que tem tudo a ver com o nome, né? É um elo de marido e mulher, da mesma maneira que eu e Lara também somos, que trabalham juntos, que são pais, né, que vivem juntos, marido e mulher, de casal, etc. Então, é um bate-papo muito legal, porque eu tenho certeza que é a realidade de muita gente. Às vezes você tem uma esposa que trabalha com você, ou que convive com você na mesma profissão, ou na mesma empresa. E como é esse desafio? Olá, pessoal. Olá. Se apresentem. Conversem Em primeiro um pouco lugar, também. agradecer, né? De fato, apesar de toda a amizade que nos une, é uma honra estar aqui fazendo parte desse primeiro episódio. Esse primeiro nem valeu, viu, de vocês. Oficialmente é hoje que vai começar. E você esqueceu um dado muito importante aí no meu currículo, que é que eu também sou pai de Davi, Léo e Sofia. Isso é fundamental, isso aí é... Né? Faz toda a diferença Faz do nosso toda a dia a dia, diferença, né? é meu principal título, é esse daí. Exatamente. Eu estou muito honrado, de verdade, pessoal, sem brincadeiras, porque eu acho que esse podcast vai colocar aqui em ação
muitas ideias, vai desenvolver muitos pensamentos de pessoas que estão se iniciando na carreira, né? Eu sempre falo que a gente não precisa sentir todas as dores que os nossos, quem nos precederam passaram para poder fazer sucesso. Então eu estou muito feliz, de fato, de estar aqui e vamos conversar, né? Você, Mariana. É uma honra estar aqui. A gente está realmente muito feliz, né? Estamos muito orgulhosos desse casal que, além de trabalhar conosco, são nossos amigos de coração e o sucesso deles é o nosso sucesso. A gente torce pelo sucesso de vocês, assim como a gente sabe que vocês torcem pelo nosso sucesso. Sem dúvida alguma. Então, realmente nos sentimos lisonjeados de estarmos aqui como um elo para participar do Elo Dentalcast. Perfeito. E eu acho que a primeira pergunta é como tudo começou, né? Eu não vou perguntar como é que vocês se conheceram, porque eu acho que a gente não sairia daqui hoje. Não. Mas profissionalmente, como é que houve essa ideia de Mariana trabalhar junto com Alexandre? Porque nem sempre foi assim, né? Nem sempre. Houve alguma necessidade? Quem sentiu isso? Como isso aconteceu? E por que hoje vocês trabalham juntos, mesmo Mariana não sendo dentista, não sendo formada em gestão, mas atuante nessa área de gestão? Ainda bem que ela ainda não é dentista, porque eu está perdido, né? Ia ser minha maior concorrente. Não, eu acho que é preciso contextualizar isso daí, né? Primeiro de tudo, eu acho que vem da nossa base. Na nossa faculdade, né, isso, hoje eu estou na docência, eu dou aula em curso de pós-graduação, e eu percebo que o problema é um problema crônico que ocorre desde a nossa época de faculdade. Nós não somos preparados para gerir. Nós somos preparados para exercer uma profissão do ponto de vista técnico. Ponto. Nós não estamos preparados para o mercado de trabalho. Né? Quando se fala em impostos, quando se fala em cargos, quando se fala em tudo isso, de fato nós somos analfabetos. A verdade nua e crua é essa. Em relação ao nosso começo, né, ninguém melhor do que Mariana para responder isso daí, mas tudo começou com uma crise financeira sem precedentes. Né? E eu acho que Mariana pode explicar isso aí melhor do que eu. Como o Gustavo muito bem falou, nem sempre foi assim. Durante muitos anos não foi assim. Eu trabalhava na minha área, Alexandre na dele. E quando nós tivemos filhos, eu parei de trabalhar um pouco para me dedicar aos nossos filhos. Serei eternamente grata ao meu marido por isso. Mas quando eu me sentia pronta para voltar para o trabalho, ao mesmo tempo nós estávamos vivendo uma crise financeira sem precedentes, né? Alexandre com um grande nome, Alexandre é realmente muito conhecido com esse currículo aí todo que Gustavo acabou de ler, ele tinha muito conhecimento técnico, né? Mas a gente não entendia o que é que estava acontecendo, porque é que essa crise financeira estava assolando a nossa família. E aí eu resolvi, né, começar a investigar um pouco disso daí, comecei a investigar pelas contas da casa e, inevitavelmente, fui parar no consultório. Né? E eu costumo dizer, quando eu fui trabalhar com o Alexandre, eu não sabia a diferença entre um implante e uma coroa, eu não sabia o que era um fio de sutura, mas eu costumo dizer que eu só não sei de uma coisa até eu querer saber. Isso é verdade, viu, gente? E Ela aí... é danada, viu? Ela é muito danada. E aí eu comecei a virar noites, a estudar planilhas, a tentar entender a plataforma, né, que a gente trabalhava, porque eu precisava, na verdade, reverter aquela situação. E aí eu comecei, Guga, a estudar sobre gestão, a estudar sobre... porque, na verdade, um consultório odontológico, ele é uma empresa, com muitos setores, inclusive. Apesar de não terem ensinado isso para a gente na faculdade. Isso. E aí eu juntei, né? Eu sou filha de Emílio Melo, que é um empreendedor nato, tem o empreendedorismo na veia, e eu passei a minha vida toda observando o meu pai e as suas atitudes empreendedoras. Tive essa oportunidade, né, de coordenar uma escola com 1.300 alunos. Eu era muito menina, assim, eu era muito jovem quando isso aconteceu, e todo esse meu olhar
me possibilitou trazer esses conhecimentos para dentro da odontologia. E foi assim que a gente começou a trabalhar junto, e eu acho que a gente vem não só revertendo uma situação, né, como... E no início, viu, ele não queria trabalhar junto comigo e eu não queria trabalhar junto com ele. A gente não se imaginava trabalhando junto. O Alexandre dizia que eu estava implicando com as coisas do consultório, sabe? Mas uma coisa era certa, a gente precisava reverter aquilo dali. E aí, quando eu fui começando a provar para ele que eu era capaz de reverter aquilo dali, quando as coisas foram aparecendo, ele começou a entender que não dava mais para a gente ficar longe um do outro, nem como marido e mulher, e nem na nossa relação profissional. E eu queria só acrescentar, o fato de Mariana ter entrado na gestão do consultório auxiliou muito, não só na gestão do consultório, como principalmente na elevação dos meus conhecimentos. Hoje, eu estou, digamos, apto a ser muito mais completo do ponto de vista de estudo, de formação, que é o que de fato eu preciso dentro do consultório. Por quê? Porque eu tentava fazer duas coisas e uma estava muito mal feita, que era a gestão, né? E me sobrava tempo para o principal, que é o conhecimento. O que é que a gente quer? A gente quer oferecer o melhor possível para o nosso paciente. E eu ficava em cima do muro. Nem conseguia uma coisa, nem outra bem feita. E eu acredito que essa seja uma das principais dores, né, da grande maioria dos dentistas, que é ter que conciliar a vida, a parte técnica da odontologia, do atendimento, da bunda no mocho, que a gente chama, com a parte gerencial. Então, assim, o doutor Alexandre é muito privilegiado pelo fato de ter Mariana podendo ajudá-lo e a fazer isso, né? Porque não é a realidade da grande maioria dos dentistas. E aí eu já emendo essa minha fala em uma pergunta que: como vocês fizeram para se preparar para entender tudo isso? Aonde você foi buscar esses conhecimentos? Como foi que começou essa busca de vocês por esse conhecimento da gestão, já que o técnico a gente sabe que já era bem trabalhado? Lara, Alexandre não gosta de gerir. O grande problema era esse. Assim como muitos dentistas, ele não só não gostava de gerir, como ele tinha aversão a qualquer... ele até usa o termo burocrático, ele até, né, assim, quando vai falar de algo relacionado ao administrativo. E, como eu falei, eu precisava reverter uma situação. Então, eu comecei a virar noites, a estudar, a tentar entender a realidade, né? E hoje, para a gente, está muito claro que todo dentista é também um administrador, né? E, como a Alexandre falou, hoje que ele tem um pouco mais de tempo livre para, de fato, se dedicar aos estudos da área dele, mas a gente também não para de se dedicar e estudar gestão. Todos os dias a gente dorme e acorda pensando como é que a gente pode tornar o consultório melhor. Então, desde a experiência do paciente melhor, como é que a gente pode proporcionar o melhor a quem confia na gente, né? Que durante muito tempo eu relutei em dizer na gente, porque a confiança era nele, mas eu acho que eu estou bem resolvida. A gente somos um time. De uns tempos para cá, inclusive foi um processo tudo isso, né? Até eu entender que eu não estava ali de passagem, que eu precisava estar ali para sempre. E desde então a gente vem estudando incansavelmente. A gente já fez inúmeros cursos, a gente já congressos, todos. Uma coisa interessante é que todos os dias à noite a gente tem um hábito de ler juntos. Então a gente, de uns tempos para cá, a gente escolhe um livro não de gestão ou um livro de mindset, né? E a gente lê juntos e discute a ideia daquilo dali. Então, a gente começou a entender que o trabalho era uma parte fundamental das nossas vidas. Olha que elo interessante, não é? Saber que um casal lê junto sobre o trabalho quando vai dormir, isso é realmente muito engrandecedor. É impossível que os resultados não apareçam, que os pacientes não sintam essa mudança, esse crescimento que vocês vêm construindo ao longo do tempo. E é interessante também... Quando você estava falando, Mário, eu lembrei de um professor também. Eu acho que eu gosto um pouco mais de gestão do que de Alexandre. Né? Eu tenho tipo assim, 90% a mais. Eu tenho um lado que desde antes de fazer odontologia ou durante a faculdade,
eu sempre gostei de empreender, de entender sobre empreendedorismo, apesar de nunca ter visto isso na faculdade, como você muito bem falou. E o que mais me espanta é que até hoje não é ensinado na faculdade sobre gestão. E um professor que eu tinha de gestão, ele falou assim, o dentista tem que entender que ele não ganha dinheiro com luvas. Ele faz o procedimento ali, ele faz aquela questão do procedimento, mas né, assim, literalmente ele só ganha um dinheiro sem as luvas nas mãos. E isso me foi um mindset, assim, um insight. É pesado essa Caramba, frase, você tem que... Ou você literalmente vai atrás, ou consegue alguém, ou seja sua esposa, seja uma administradora alguém, que você, né? Você pode contrata, né? Porque vocês podem falar assim, mas eu não tenho uma Mariana na minha vida, e agora? Eu estou perdido? Não, na verdade, a gente hoje consegue sim treinar uma pessoa, a gente consegue contratar. Eu hoje, para contratar, por exemplo, eu sempre contrato uma empresa de recrutamento. Eu deixei de contratar no meu feeling, no meu olho, porque existem empresas hoje especializadas em contratação, que abordam, que fazem perguntas naquela seleção que a gente às vezes não sabe, não está preparado para fazer, e conseguem extrair perfis de pessoas e conseguem ter uma Mariana na vida, quem sabe, né? Claro que é um processo de treinamento, é um processo de construção, não é da noite para o dia. O mais difícil é você simplesmente fechar os olhos para isso. Isso é que você não pode fazer. Eu acho que tem uma coisa muito interessante em tudo isso, né? A gente escuta muito isso. Mas eu não tenho uma Mariana, né? Foi sorte você encontrar a Mariana. Mas tem uma coisa que Mariana instaurou, que são os processos, né, dentro do consultório. Então, tudo hoje, ela é dona processo, né? E eu sou prova viva, né? A gente acompanhou, a gente viu todo esse crescimento de Mariana, porque a gente sabe que lá em 2020, na pandemia, quando a gente se reunia, a gente sabia que Mariana, a gente viu que Mariana, ela estava crua, vamos dizer assim, do zero. Como ela disse, ela não sabia o que era um fio de sutura. E hoje a gente consegue ver claramente, nitidamente, até na maneira dela de falar, de tudo, como ela evoluiu dentro da odontologia também, né, Mariana? Então, ninguém nasce pronto para isso. Não, eu acho que o mais importante é querer. Querer é mais do que 100%, né? Como eu já disse, eu só não sei de uma coisa até eu querer entender daquilo dali. Então, é muito fácil, é muito comum a gente escutar as pessoas dizendo: Alexandre tem sorte, Alexandre tem Mariana. Não, Alexandre não tem sorte, né? Tudo são escolhas. A gente escolheu estar junto, a gente escolheu trabalhar junto. E trabalhar junto nem sempre são flores, né? A gente colhe muitos os ônus e os bônus, mas hoje os bônus superam os ônus. Eu sofri muitas críticas quando eu comecei a trabalhar com Alexandre. As pessoas não entendiam muito bem. Eu era metida, né? Assim, e com o passar do tempo, eu costumo dizer uma coisa: trabalhe tanto que os seus resultados sejam inegáveis, né? Se o seu resultado contra fatos, não há argumentos. Então, sempre que eu ouvi uma crítica, sempre que eu era chamada de metida, sempre que as pessoas diziam: mas a dentista não é você, eu sempre internalizei aquilo dali. Então, assim, um conselho que eu daria, né, para qualquer dentista: estude gestão, dedique uma parte do seu tempo, uma parte do seu dia a isso daí. Hoje, a gente dedica grande parte do nosso dia pensando em como tornar as coisas melhores, em como melhorar a experiência do paciente. Como o Gustavo bem disse, se você estiver preso ali na sua cadeira, você precisa entender que o paciente precisa chegar até você. Você precisa falar sobre o que você faz, você precisa proporcionar além da técnica, você precisa proporcionar um acolhimento de excelência. E tudo isso é treinável, ninguém nasce pronto, a gente constrói. Então, estude. Se você não tem uma Mariana, treine uma Mariana, que é outra coisa que eu acredito muito. Você precisa entender, saber fazer para poder cobrar.
né? Você não precisa necessariamente fazer toda a parte de marketing, toda a parte de gestão, mas se você vai contratar alguém, você precisa entender até o tempo que a pessoa leva para fazer aquilo dali, né? Para saber trabalhar em equipe. E eu acho que isso é um gancho também para vocês dizerem para quem está nos ouvindo, para a gente, que, como o Mário falou, nem tudo são flores, né? As vantagens a gente já viu aqui que são inúmeras, né? Tá mais tempo junto, né? Tá ali um ajudando o outro. Os resultados estão chegando. Né? Os resultados estão chegando. A gente vai falar um pouco mais na frente que não é só a gestão propriamente dita, mas tem a questão do marketing digital, da autoridade, da imagem, da experiência do cliente, do acolhimento. A gestão ali financeira, contábil e de processos é um dos passos. Sim. Mas antes de entrar nessa parte, quais são as principais dificuldades? Quais foram as principais dificuldades lá no início? Mariana falou que no início o Alexandre não queria, mas depois que ele aceitou, quais foram as principais dificuldades? E quem, por algum motivo, vai passar por isso, o que aconteceu com vocês que vocês podem dar uma dica aí para quem está nos ouvindo? A gente quer saber se vocês brigam no trabalho. Como é que vocês conciliam para estar sempre com um sorriso no rosto e trabalhando juntos? Diariamente. Não tem um dia que a gente não discuta, né? Mas como eu estou falando, a gente discute, a gente não briga. Né? A gente sabe diferenciar bem isso daí, né? Voltando um pouco aí a sua pergunta. A gente tem DRs para evoluir. Exatamente. Mas voltando um pouco, eu sempre falo que eu era um ser preconceituoso em relação às redes sociais, né? Eu era igual a todo mundo, né? Aquela coisa... Hoje, e a odontologia, mais uma vez sendo pioneira, eu digo que eu me orgulho muito da minha profissão, porque a odontologia foi pioneira em diversas. Quando a gente fala do mundo digital, então, a odontologia está a anos-luz à frente da medicina, por exemplo, né? Ainda está. Eu era extremamente preconceituoso com essa coisa da tecnologia, né? Em que sentido? Tudo que era relacionado à rede social, tudo que era relacionado à minha aparição, eu tinha digamos assim, um receio muito grande com o julgamento alheio. E aí algumas fichas foram caindo, né? E eu digo que a principal ficha, inclusive, mais essa eu devo a Mariana, ela que me falou, você exerce sua profissão de forma majestosa, você faz o melhor que você pode, você se dedica muito a oferecer o melhor para o seu paciente. Por que você não acha que é justo mostrar isso, né? E aos poucos essa ficha foi caindo. E de fato hoje eu sou 100% curado nesse sentido, né? Eu acho que quando a gente pode divulgar o trabalho, desde que você esteja falando a verdade, desde que você seja claro, que aquilo da rede social seja exatamente aquilo que você é, entre aspas, na vida real, né? Eu acho que é mais do que justo, né? E eu sempre brinquei, quando se fala em tecnologia, por exemplo, eu fui o primeiro dentista aqui no Nordeste a comprar um programa, e eu quero fazer aqui uma digressão, vou voltar aqui um pouquinho. Quando eu voltei da residência, né, eu estava aqui em Natal, início de carreira, tudo muito difícil, né? Eu digo que eu ia para o consultório para ler veja, porque não tinha paciente, ninguém me conhecia. Eu, filho de militar, né, assim, morando aqui, morei em Fernando de Noronha, Brasília, Pirassununga, Campinas. Então a gente termina não tendo muitos laços na cidade, apesar de originalmente eu ser daqui de Natal. E o que foi que aconteceu? Quando eu voltei, as pessoas não me conheciam. Então eu tinha que ter diferenciais, fora a minha formação, porque não adianta nada você ter Harvard no seu currículo se as pessoas não sabem disso daí, né? E era uma época que não existia isso. Hoje em dia é muito curioso, mas você vê uma pessoa recém-formada com uma boa assessoria e essa pessoa está ali nas redes sociais, muitas vezes mostrando algo que de fato não é verdade, entendeu? É uma pessoa que, socialmente falando, se é que eu posso falar assim, já está bem, porém, do ponto de vista prático, do ponto de vista técnico, não está pronta ainda, está verde. Então, o que foi que aconteceu? Eu tenho uma historinha aqui para contar rápida. Um grande amigo meu, Otávio Sintra, voltou de um fellow no Texas e disse, Ale, você precisa comprar um software, né? E na época eu disse, beleza, vou comprar o software, né? Eu pensei que era, sei lá, o equivalente hoje a R$2.000, R$3.000. Quando eu ouçei o software, era o preço do meu único bem, que era um Celtinha branco. Que era maravilhoso, eu adorava meu Celta branco. Tinha um aerofólio traseiro, era lindo. E
eu não titubeei. Eu vendi o carro e comprei o software. E isso foi um grande marco, foi um grande salto que eu dei do ponto de vista tecnológico para me inserir no mundo digital, né? E eu estou falando de muito tempo atrás, né? Hoje o Dolphin é um dos programas que a gente utiliza para fazer planejamento, né? Mas eu digo que foi o pontapé inicial. Então, assim, a partir do momento que eu me despi desse preconceito que eu tinha com as redes sociais, com o tecnológico, eu vi a minha carreira dar uma guinada, né? Então, se eu tivesse que voltar, eu faria tudo de novo. Então, só para fechar e passar para a Mari para complementar, acho que talvez a sua primeira dificuldade em trabalhar junto com ela é porque Mari olhava para você e falava assim: você é muito bom tecnicamente, mas você não mostra isso nas redes sociais. Você não mostra isso ao dentista, você não mostra isso a outros pacientes, você não mostra isso a ninguém. Então você precisa mostrar. E você, com a sua opinião da época, mas ficar se amostrando na rede social... Era isso mesmo. É o que eu estou falando, era preconceito. A palavra é essa. Não passava na minha cabeça, sob hipótese alguma, eu ter que falar do meu trabalho. Isso, inclusive, me diminuía. Eu disse, mas como assim? Eu estudei tanto, tenho casos legais e tudo mais, por que eu preciso aparecer? Olha só que pensamento retrógrado era o meu. E essa é uma dor, acho que de todo mundo passou por isso. Eu também passei por isso, o Gustavo passou por isso, e eu lembro que quando eu tive que começar a gravar vídeo, eu acho que a gente começou a gravar mais ou menos na mesma época, né, Alexandre? O meu maior medo era do julgamento das pessoas da família e dos amigos próximos. Mas, ao mesmo tempo que eu passava por esse medo, né, do o que é que vão falar de mim? Será que eu vou falar alguma coisa errada e alguém vai me criticar e eu vou ser cancelada? Ao mesmo tempo, eu pensava, como é que eu, por exemplo, que foi uma história que eu já contei até para vocês, veraneio numa praia, vou há 30 e tantos anos para uma praia, e o meu vizinho da frente não sabe o que eu faço. Então, chegou ao ponto de eu estar conversando e dizer, não, porque lá no consultório a pessoa perguntava, você faz o quê? Aí eu disse, não, eu sou dentista, sou ortodontista. Na praia. Hã? Na praia, né? Eu estava conversando na praia com uma vizinha e ela perguntou, o que você faz? E como assim eu conheço ela há tantos anos, a gente se vê em todas as férias, se vê em todas as férias e ela não sabe o que eu faço. Então, foi quando eu deu aquela virada de chave para mim, foi mais ou menos nessa mesma época, a gente lá gravando vídeo, assim, bem travado, assim, bem duro, né, Alexandre? Bem Jornal Todos nós já né? passamos por isso, que eu percebi, não adianta, eu preciso que as pessoas saibam quem eu sou. Pelo menos as minhas vizinhas precisam saber quem eu sou, assim, a minha ideia inicial era essa. E hoje a gente vê que se você fizer um trabalho bom em direito nas redes sociais, você consegue expandir isso para um número bem maior de pessoas. A gente não precisa se preocupar só com nossos vizinhos. Aí, deixa eu dizer uma coisa. Esse é o chamado silêncio dos bons. Se você parar para pensar, essa geração de agora, né? Eu tô a própria velha falando isso, mas essa geração que nasceu com o telefone na mão, com o celular na mão, para eles é muito fácil sair de uma universidade fazendo selfies, tirando fotos, e falando sobre aquilo que eles fazem, como o Alexandre falou, e muitas vezes nem é 100% verdade, né? Nem existe ali uma formação tão densa por trás. Então, eu costumo dizer que esse é o silêncio dos bons. Se você é bom naquilo que você faz e você fica calado, alguém que não é tão bom quanto você, mas sabe fazer barulho, vai passar de você. Pense nisso. Arrasou, que belo corte, hein? Não, e o que você falou, Mari, eu concordo 100%, porque hoje eu acho que na internet, estava até ouvindo outros podcasts que eu tenho essa excelente mania, né, já há alguns anos, em vez de escutar rádio, ver jornal, que só tem desgraça, só tem notícia ruim, eu estou tentando, no meu tempo livre, escutar conhecimento, escutar sobre gestão, escutar sobre marketing, escutar sobre metodologia digital. Então, concluindo o seu corte, concluindo a sua fala, acho que 2 insights muito poderosos aí. O primeiro é, se você é bom no que você faz, se você é ético no seu trabalho, não há motivo para você ter vergonha de mostrar isso a ninguém, seja na vida, nas redes sociais. O palco, ele está aí para todo mundo. O problema é quando a gente deixa o palco para quem não é capacitado, ou para quem não é ético, ou para quem usa
somente de dancinhas, né? Tem muita gente até hoje que acredita piamente que quem se mostra na rede social é porque está precisando, é porque não é bom o suficiente para tentar ganhar dinheiro, vai para a rede social e tenta mostrar que é bom. Quando, na verdade, primeiro, é quase que um serviço público, de utilidade pública, quando a gente, profissionais da área da saúde, principalmente, leva conhecimento gratuito para as pessoas. A gente mostra para as pessoas caminhos, a gente mostra como procedimentos que antigamente eram feitos, ainda mais odontologia, né? Que é uma profissão tão, enfim, mal conceituada há muito tempo atrás. As pessoas iam com medo por experiências muito ruins, e vocês são a prova viva de que a experiência, até na cirurgia, pode ser uma experiência boa ou tranquila, ou minimamente invasiva, como a gente ainda vai falar sobre isso aqui. Então, quando você deixa o palco para pessoas que não têm uma formação ainda legal, que não tem essa habilidade, não tem ética, você acaba ajudando a que as redes sociais sejam uma forma de disseminar o que não é legal. Mas quando você, que Alexandre é uma prova viva disso, eu acho que a gente também está tentando ser, né, Lara? A gente mostra que a gente trabalha bem, que a gente trabalha de forma honesta, de forma ética, e a gente pode engrandecer a profissão, a gente pode melhorar a nossa profissão, melhorar a experiência do nosso paciente na nossa cadeira, melhorar a experiência do nosso colega profissional. Eu acho que não tem nada de errado nisso. Pelo contrário. Certeza. É uma crença limitante isso daí, né? Eu acho que, de fato, ao contrário, eu acho que a gente tem uma obrigação moral e, vou mais longe ainda, social. Todos nós aqui viemos de uma faculdade federal, né? E eu digo que é uma obrigação social a gente dar um retorno para a sociedade. E o retorno que a gente pode dar para a sociedade é esse, é oferecer, divulgar um trabalho sério, honesto, né? E não é nada de arrogante dizer isso daí. Nós fazemos isso, né? Aquilo de fato que a gente propaga nas redes é a nossa verdade, é o que nós praticamos no nosso dia a dia. Isso é fundamental para mim. E se a gente não dá na pauta, né? Porque senão a gente não sai daqui verdade, hoje, né, Alexandre? A gente só falta abrir uma garrafa de vinho. Se deixar, a gente não sai daqui hoje, porque a gente tem muita coisa para conversar. Mas para que a gente seja objetivo, para quem está nos ouvindo, uma outra área que eu acho que vocês estão investindo muito já há um bom tempo é no marketing digital e na gestão da imagem. Ou seja, você quando começou, você era outra pessoa, né? Eu tô mais bonito, né? Você quer dizer isso? Vai lá. A barba. E você investiu nisso sem nenhum preconceito, que também é um preconceito, é um tabu ainda para muita gente. Ah, mas eu sou homem, eu vou investir na minha imagem, eu vou minha roupa, não, eu já sou muito bom, eu não preciso disso. Mas, infelizmente ou felizmente, a imagem importa. Com certeza. Acredite você ou não. E aí a gente quer saber como é que esse processo de mudança de imagem que você passou, que a gente sabe que você fez isso de maneira muito profissional, com assessoria, com profissionais renomados ao seu lado, como é que isso impactou a sua vida profissional e a vida de vocês dois? Se você quiser falar, Mari, talvez você consiga falar um pouco melhor sobre isso. Eu quero só colocar uma parte aqui. Quem vai explicar muito bem isso, sem dúvida, é ela. Mas eu acho que o que é fundamental a introdução de Mariana na minha vida profissional trouxe algo espetacular, que foi a gente precisa oferecer para o nosso paciente o melhor, né? E a nossa imagem faz parte dessa experiência. Então, a partir do momento que eu vou usar aqui a mesma expressão, que eu me despi desse preconceito, né, de fato saber que isso fazia parte da experiência do paciente, aí eu dei carta branca para a Mariana e aí ela pode falar melhor do que eu. Na verdade, Alexandre passou por um processo bem interessante. Quando ele voltou de São Paulo, que ele lia a Veja no consultório, ele ia trabalhar todo de gravata e camisa social, todo enfatiotado, porque ele precisava demonstrar uma autoridade que, na época, ele não tinha. Então, depois que ele ganhou esta autoridade, né, através dos estudos, e ele fez o nome dele dentro da odontologia, ele achou que ele não precisava mais
andar bem vestido, porque ele agora tinha uma autoridade. Então, eu conheci Alexandre andando de mochila, de tênis. Ela implicou né? muito com minha mochila. Playboy. Exatamente, né? Nem diria playboy, mas enfim. Então ele tinha um certo desleixo com a aparência, né? Mas nós trabalhamos com beleza, com estética, com imagem, né? Então você precisa estar bem. A gente lê as pessoas. Todo mundo lê as pessoas, né? Eu aqui, ó, com um brinco desse tamanho, colorido, com essa roupa azul, você não tem como olhar para mim e achar que eu sou uma pessoa introvertida, né? Então, do mesmo jeito que no que a Alexandre faz, né? É até uma coisa interessante, por exemplo, se você vê alguém muito classe 2, alguém muito com o queixo para trás, às vezes você tem a impressão de que aquela pessoa, ela é uma pessoa mais retraída, uma pessoa que não é tão forte, né? Isso está no rosto dela, mesmo que ela seja, mas a leitura que você tem é essa. Então, a imagem é importante, com certeza, né? E nós, sim, investimos nisso, fizemos um processo de consultoria que começou primeiro com ele, coloquei ele embaixo do braço e disse, vamos ali. Ele disse, aonde? Quando ele viu a porta do escritório, né, de Grace, ele disse, não acredito, disse, é aqui que a gente vai. E aí ele, como tudo que eu proponho para ele, às vezes... Eu sou fácil. Ele titubia, mas ele sempre vai de corpo e alma. E ele embarcou de corpo e alma nisso daí. E tá aí, ó, esse cara lindo, agora de barba. Escuta agora, o contrário agora, vai lá. E é legal porque eu acho que existem hoje, né, eu escutei esse conceito recentemente e estou usando para mim agora, que existe a autoridade real e a autoridade digital, ou a autoridade que você mostra, que até resume um pouco o que a gente vem falando aqui nesse podcast. A autoridade real você tem, porque o que é a autoridade real? É o currículo, é a experiência profissional, é o que você estudou, é o que você faz tecnicamente. Mas muitas vezes, talvez na maioria das vezes, há uma diferença, uma discrepância entre a autoridade que você tem, clínica, de currículo, de experiência, e a autoridade que você mostra, que você consegue passar, seja nas redes sociais, seja na sua própria vida, andando na rua, né? Alguém lhe vê no shopping e você está desleixado, como Mariana utilizou esse termo, passa inconscientemente, consciente, uma imagem de que você é um profissional até desleixado ou um pai desleixado. Se você não se veste, não cuida da barba, se você não cuida do cabelo, se você não cuida da roupa, se você usa uma roupa amassada, passa uma imagem de desleixo. Se você não mostra nas redes sociais as cirurgias que você faz, o antes e depois, como é minimamente invasivo, as qualidades do seu trabalho, as pessoas não conseguem perceber essa autoridade. Então, a construção de uma autoridade, aí pega esse site, quem está nos escutando, é tão importante, digital, é tão importante quanto a construção da autoridade real. Você também precisa dedicar tempo do seu dia, não só para estudar, mas para gravar vídeos, para gravar conteúdo, para mostrar às pessoas o que você consegue fazer dentro das 4 paredes do consultório. Né? Até ouvi uma frase um dia desse. Você é conhecido não pelo que você faz, mas pelo que você mostra que faz. Sim. Não adianta você fazer uma excelente cirurgia, uma excelente faceta, uma excelente coroa, se ninguém sabe. Passou o tempo, eu acho, do boca a boca da indicação. Hoje, o Instagram, as redes sociais são a vitrine. E eu acho que, mais uma vez, eu acho que como o nome do nosso podcast vem a calhar, né? Tudo é um elo, tudo está ligado. Desde a imagem, desde a experiência que vocês proporcionam ao paciente. Eu acho que a gente pode até, terminando esse meu trechinho, passar para a Mari e vocês falarem um pouco, além dessa questão da imagem, como essa questão do acolhimento é importante e como vocês dedicam tempo a isso. Mas hoje tudo está interligado. A relação deles
enquanto casal, a relação deles profissional, a relação de Mariana ajudar nessa construção de imagem digital para mostrar às pessoas que ele também, além de um excelente profissional, é um excelente... consegue mostrar isso para as pessoas, né? Não só no consultório, mas para quem quiser assistir ali nas redes sociais. Então, isso de fato é muito importante. Eu acho que hoje, no século XXI, não há mais espaço para quem tem vergonha da rede social. Não há mais espaço. Não é justo. Não é justo. Não é justo você não passar seu conhecimento. Isso que ele falou, eu acho bem interessante. Assim, eu acho que tudo é o alicerce. Não adianta você mostrar na internet, mostrar nas redes sociais algo que você de fato não consegue, certo? Então, assim, ao longo da minha carreira, eu fui aprimorando a parte técnica, né? Mas o que faltava, de fato, né, que é a parte da humanização, a parte do acolhimento, a parte da experiência do paciente, de fato, eu só comecei, deixou de ser, Alexandre é atencioso com o paciente, que é a nossa obrigação, nós precisamos ser atenciosos com os nossos pacientes, mas por aquele algo a mais. Hoje, o que nós oferecemos é uma experiência. Né? Eu acredito que a diferença... Eu acredito que a diferença está nos detalhes, né? E eu sei que vocês cuidam muito, Mariana cuida muito dessa questão dos detalhes. E aí, fale um pouco mais sobre isso, Mari. Eu sou a mulher dos detalhes, sempre fui. Na verdade, né, assim, tudo isso que a gente está falando aqui, inclusive o que Guga acabou de falar, que a sua autoridade digital e a autoridade real precisam caminhar juntas, né? Isso faz parte do nosso branding, né? Todos nós, outra frase, todos nós somos empreendedores de nós mesmos. Não importa o que você faça. Você precisa fazer bem feito e deixar que as pessoas saibam que você faz bem feito. Então, hoje, nós investimos em todo o processo, em toda a experiência do paciente. E a experiência do paciente que ainda não conhece Alexandre começa nas telas, né? Ou pode começar por um boca a boca, mas o boca a boca vai na tela, né? Fui para um cirurgião muito legal. Como é o nome dele? Alexandre Jacome. A primeira coisa que a pessoa faz é buscar nas redes sociais. Então, a experiência começa ali, na tela. E a gente tem muito cuidado para que aquela tela retrate exatamente quem nós somos, né? Quem ele é, quem eu sou e quem nós somos enquanto pais, né, dos nossos filhos. Nós não somos pessoas diferentes, né? Nós somos de verdade. E eu acho que isso retém, engloba, conecta as pessoas. Então, a experiência começa nas telas, depois ela vai para o oi do WhatsApp. A sua secretária, ela precisa estar bem treinada. Durante algum tempo, a gente começou a fazer o trabalho nas redes sociais e a gente tinha dificuldade, né, que os nossos pacientes recebessem um atendimento de excelência pelo WhatsApp. Então, nós buscamos ferramentas para isso. Hoje, os nossos pacientes não ficam sem resposta, hoje, nossa secretária é extremamente bem treinada e acolhedora desde o primeiro oi, né? Quando o paciente chega até o nosso consultório, a nossa atendente precisa ter um sorriso convidativo, precisa mesmo de máscara, sorrir com o olhar. A nossa atendente, ela precisa estar bem vestida, bem maquiada, com o cabelo no lugar, porque a gente não pode falar de beleza, falar de cuidado, se a nossa atendente não está bem cuidada, né? E aí hoje nós temos processos para as nossas consultas, para os nossos procedimentos, né? Então a gente foi desenhando todos os processos ao longo do tempo. E nós temos, inclusive, né, os nossos pacientes, eles hoje vivem uma experiência também e principalmente no dia da cirurgia. Por que não, né? Eu costumo dizer que ninguém sai de casa feliz, oba, hoje vou passar por uma cirurgia. Por mais que aquilo dali, aquela situação, seja o sonho daquela pessoa, como no caso das ortognáticas, dos lifts, das cirurgias estéticas, mas sempre existe um medo, uma insegurança, né? E a gente cuida. Eu costumo dizer que a gente sai todos os dias de casa para transformar
e cuidar. E a gente leva isso muito a sério. Então, a gente cuida, sim, de todos os detalhes. E o paciente, hoje, no dia da cirurgia, ele é acolhido lá na rede social, lá no WhatsApp. E no dia da cirurgia, esse acolhimento é uma continuação daquilo que começou lá atrás. Então, hoje a gente consegue, né, também, diante aí das nossas divisões de funções, Alexandre, no dia da cirurgia, ele fica 100% focado na técnica. E eu estou 100% focada no cuidado. Eu costumo dizer, e isso vale para todos os profissionais da área de saúde, né? Às vezes, os profissionais da área de saúde vão normalizando algumas situações. E quando eu comecei a vivenciar o centro cirúrgico, eu via que o dia da cirurgia era um dia feliz para os cirurgiões, estava todo mundo ali empolgado, mas aquele paciente que estava ali deitado naquela maca estava extremamente nervoso, né? Então, por que não tocar a música que o paciente gosta dentro do centro cirúrgico? Por que não segurar na mão do paciente até a hora dele dormir? Por que não tratar aquele paciente da forma que eu gostaria de ser tratada, né? Então, hoje a gente consegue, sim, proporcionar aos nossos pacientes uma experiência tranquila, feliz, acolhedora, também durante o dia da cirurgia. E isso aí a gente retoma isso que Mariana estava falando, justamente falando de uma frase que Gustavo falou no início do podcast, que é o seguinte: o dentista não ganha dinheiro de luva. Então, aonde está a diferença de um dentista que vai ser bem sucedido, que vai ser bem visto pelos pacientes, está no que acontece fora do mocho. O que ele faz de luva é o básico. É a obrigação. É uma obrigação, é o mínimo que ele tem que fazer. Isso a gente não chega a discutir, isso é obrigação. Você tem que ter uma boa técnica. Se você vende serviços, o principal foco tem que ser o serviço. O serviço é indiscutível, ele tem que ser de qualidade, de excelência e bem feito. Mas as diferenças entre um profissional, talvez, que se destaque ou não na sua profissão, esteja justamente nesses detalhes, nas coisas que acontecem sem as luvas, fora do mocho, com a equipe que trabalha, e não necessariamente você precisa ter uma equipe, você precisa ter uma Mariana na sua vida. Eu e Gustavo, nós temos, né, uma administradora que nos auxilia nessa parte administrativa, financeira, de pagamento, de paciente e tudo, mas nós ainda cuidamos, nós dois juntos, ainda muito de todas as outras, desses outros detalhes, né? Às vezes falta tempo, às vezes é difícil, às vezes a gente se sente sobrecarregado, mas a gente precisa ter a consciência e a certeza de que são esses detalhes, todos esses outros pormenores que acontecem ao redor da cadeira odontológica que vão fazer a diferença para o resultado e para a satisfação do nosso paciente, né? Sabe quando é que as pessoas vão entender tudo? Posso falar? Pode. Sabe quando é que as pessoas vão entender tudo? Quando elas entenderem que o foco precisa estar no paciente, o tempo todo no paciente. Ele é a principal razão do seu trabalho. Então, em nenhum momento você pode se desvirtuar daquilo dali. Em nenhum momento você pode normalizar o fato de um paciente estar nervoso porque vai passar por um procedimento. É assim, acontece com todo mundo. Acontece, é muito comum acontecer. Mas se eu fosse o paciente, eu gostaria de que alguém prestasse atenção nisso. Então, eu acho que é bem isso. E o paciente hoje é o centro de todos os nossos processos, né? Tem uma lista enorme aqui ainda de perguntas lá, e pautas, mas a gente Nosso tempo já está acabando. Não teremos tempo para tanto assunto, que daria talvez até um outro podcast, quem sabe, a gente não faz. O problema é quando vem para o segundo e começa a receber boleto, tá? Eu sei como é que é. Pagar. Não, mas se trouxer vinho, tudo bem. Tudo bem. Então, gente, eu queria só fazer puxar lá no início do podcast uma observação que você falou, que a gente abordou pouco aqui, mas que é a minha área, que é o que eu estudo, que é o que eu invisto o meu tempo, além de me focar também, claro, de focar no paciente. Mas quando eu vou estudar, e aí pensando na parte técnica, eu sou entusiasta da odontologia digital. E quando você chegou em Natal, você falou do Dolphin, né? Isso tem quanto tempo atrás? Tem quantos anos, Alex? Eu estou com 28 anos de formado, foram 4 anos de São Paulo, 24 anos.
Então, veja você, meu colega dentista. Há 24 anos atrás, Alexandre comprou um Dolphin. Para quem nunca ouviu falar do que é o Dolphin é um software para odontologia digital dentro da cirurgia ortognática. Tem gente que fala que a odontologia digital é uma novidade, é algo novo. Alexandre comprou um software há 24 anos atrás. Então, se você, meu colega dentista, não pegou esse insight quando ele falou, eu fiz questão de reforçar agora. O uso de tecnologias, o uso de softwares, o uso de toda a tecnologia disponível para que a experiência do paciente seja de fato diferenciada, ela faz parte do que Mariana falou, do acolhimento, de tudo, mas indo para a parte técnica, de você utilizar o que há de mais moderno dentro da sua área, dentro da sua especialidade, claro. E essas ferramentas digitais, elas são uma realidade, não são de hoje, há muito tempo atrás. Muito tempo. Claro que a cirurgia talvez tenha sido nas primeiras. Eu me permita a interrupção para lhe dizer isso. Assim, eu me orgulho muito, e me orgulho em nome da cirurgia, né? Porque, como você acabou de falar, a cirurgia ela foi pioneira nisso daí, né? Na realidade, eu digo que os softwares de planejamento, nem especificamente o Dolphin, os softwares como todo, foram uma luz numa sala escura que nós vivíamos, né? Diagnosticar, planejar e executar, depois que nós tivemos o digital, se tornou muito mais previsível. Pessoal, hoje a gente consegue dizer exatamente para o paciente como ele vai ficar. Isso é fantástico. Se a gente for parar para pensar, isso é, de fato, uma coisa revolucionária. Então, assim, hoje eu sempre falo que o digital é uma obrigação. Não existe mais essa possibilidade. Não, mas eu ainda prefiro fazer dessa forma, porque time que está ganhando não mexe. Conversa, time que está ganhando pode melhorar, pode fazer mais gols. E o digital é isso, mais gols. É isso aí. Então, para a gente concluir o nosso podcast, né? Eu acho que a gente precisa já concluir, apesar de não querer sairmos daqui. Eu queria que você deixassem, vocês dois, claro, deixassem as considerações finais e dessem uma dica para dois perfis de dentistas, de profissionais, porque o nosso podcast ele não é só para dentista, apesar de ser Elo Dentalcast. A gente vai ter médicos, a gente vai ter empresários, vai ter pessoas que vão pegar um insight aqui, vão pegar uma dica, uma forma de pensar, vão pensar numa Mariana para a vida deles, enfim. Então deixem uma dica para dois tipos de perfis. Um para aquele cara que está recém-formado e outro para aquele cara que já está há alguns anos na profissão desmotivado. Eita, me pegou, hein? Eu acho que o principal se chama formação. Quando a gente se forma, a gente tem uma ansiedade muito grande de começar a fazer dinheiro, de começar a tirar as despesas dos nossos pais, né? E eu sempre falo que se a gente puder postergar um pouco isso daí, investir um pouco mais na nossa formação, isso vai fazer diferença lá na frente, né? Eu me coloco muito nessa posição. Muitas pessoas que se formaram junto comigo foram direto para o interior, começaram a ganhar dinheiro, começaram a comprar carrão e tudo mais. Mas, de fato, eu não me arrependo no caminho que eu segui. Eu demorei muito mais para entrar no mercado, mas eu entrei de forma muito mais sólida, entrei de forma muito mais consistente. Então, se eu tivesse que dar um conselho hoje, né, para uma pessoa que está se formando, eu diria, invista na sua formação, né? As coisas vão vir no tempo certo, né? Invista em conhecimento. Ninguém vai tirar o conhecimento de você. E para aquele profissional que já está um tempão formado aí, o que você falaria? Que nunca é tarde. Eu me sinto um menino. Eu tenho 53 anos e eu sou um menino. Eu ainda tenho mais umas 4 especialidades pela frente. Tenho. Lógico, eu não vou parar de estudar nunca. Nunca. Show. Né? E você, Mari? Eu não sabia que ia passar essa bola para mim, não. Uma dica para quem é, enfim, uma dica para quem é ou recém-formado, ou para quem ajuda o marido. Uma dica para quem está nos escutando. Eu acho que eu queria encerrar esse podcast com algo essencial. Saiba o porquê você se levanta todos os dias. Saiba qual é a transformação que você é capaz de fazer na vida das pessoas. De que forma você contribui para o mundo, né? Muitas vezes as pessoas elas estão tão focadas em dinheiro, em ser bem-sucedido, mas ser bem-sucedido
passa por fazer aquilo que faz sentido para você. O dinheiro é um reconhecimento justo por aquilo que se faz, mas o dinheiro, ele vem, né? O dinheiro, ele é a consequência. O dinheiro, ele não vem antes de tudo. Então, saiba por que você se levanta todos os dias. Nós nos levantamos todos os dias para transformar vidas e cuidar de vidas. E nós levamos isso muito a sério. Fiquei até emocionada agora aí com essas palavras de Mariana e gostaria de dizer que a gente compartilha exatamente do mesmo pensamento, não é, amor? A gente pensa muito igual, não é à toa que a gente é parceiro de trabalho, a gente se orgulha muito de ter vocês trabalhando junto com a gente lá na clínica, como uma equipe, né? Cada um na sua área. A gente está muito feliz de ter recebido vocês aqui, tenho certeza que teremos assunto e papo e pautas para outro podcast, até 2 ou 3, quem sabe, podemos pensar nisso no futuro. Deixem aí nos comentários, se vocês quiserem um repeteco. Olha aí. Se tiver vinho, a gente passa... Vamos bater aí, deixe seu like, curta, compartilhe, dependendo aí da interação, a gente chama de novo doutor Alexandre Mandem e Mariana. Perguntas, né? Mandem perguntas, né? A gente está muito feliz de ter recebido vocês. Tenho certeza que daqui dessa conversa que a gente teve dá para tirar muitos insights, principalmente para os dentistas que estão aí meio sem saber. Eu achei incrível a colocação de Alexandre de falar que a formação ela nunca para. E Alexandre é um exemplo disso, né? Ele está sempre procurando um curso novo para fazer, assim como o Gustavo. E acrescento uma coisa ao que Mariana falou, que ela falou assim, se lembre sempre do porquê que você se levanta, e eu acrescento se lembre sempre do por quem você se levanta, Sim. Por quem você está fazendo tudo aquilo, para a sua família e para todos os pacientes e as pessoas com quem você vai levantar para cuidar. E aí agora eu deixo a bola com você, meu amor. Não, então é isso, agradecer a presença, né, o tempo de vocês. Eu acho que, de fato, foi um podcast muito bacana. A gente abordou vários temas, falou de gestão, de marketing, de odontologia digital, de filosofia, né, de história da vida de vocês e um pouco da nossa também. Então, muito feliz em começar esse podcast com convidados e vocês serem os primeiros, né? E que a gente possa fazer muitos outros com vocês e a gente possa trazer para você, meu amigo dentista, para você, meu amigo empresário, muita coisa boa, muita novidade, muita inovação tecnológica, muito marketing, muita gestão, porque isso de fato não se ensina na faculdade. Agradeço demais a você que ficou até agora nos escutando. Quero que você curta, que você mande mensagem para a gente. Às vezes as pessoas falam, eu tô adorando sua rede social, mas não comenta, não compartilha, a gente não sabe, né? Então manda uma mensagem pra gente, assisti, gostei, escutei, achei massa, não gostei não, manda pra gente que a gente vai ficar muito feliz em receber seus elogios e suas críticas, tá? E aproveito para convidar você a nos seguir, né? Então, Alexandre, seu Instagram, por favor, para quem não conhece você e queira ver mais de você e do seu dia a dia. Meu Instagram é Alexandre Jacome, né? Todas as minhas redes sociais são Alexandre Jacome. Né? Mariana. O meu é Mari Melo Jacome. Quer dizer, eu nem sei se o meu é Mari Melo Jacome. Eita. Sabrina pira nessa hora. Jacome. Então, e você, Mariana, quais são as suas redes? O meu Instagram é Mariana, com 2 N's, Jacome. Mas se você seguir a Alexandre, você vai me achar. E não é difícil, não. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora você está assistindo isso, mas até a próxima. Até mais.